Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre poluição ambiental. Então, o que é a poluição ambiental? A poluição ambiental é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. Então, qualquer alteração que o homem faça no meio ambiente que vá causar algum dano isso é chamado de poluição ambiental. Então, desde jogar o lixo na rua até a fumaça que sai das fábricas é um tipo de poluição ambiental. Então, também é a introdução na natureza de substâncias nocivas à saúde humana, aos outros animais e ao próprio ambiente, que altera de forma significativa o equilíbrio dos ecossistemas. Nesse caso, podemos falar bastante da emissão de gases nocivos na nossa atmosfera, né, no nosso ambiente, que vai provocar várias consequências, desde trazer problemas para a saúde humana, quanto para os animais que possam habitar ao redor dessas fábricas. Então, a poluição da atmosfera é um dos problemas mais sérios que nós vemos nas grandes cidades e também um dos que podem causar mais danos à saúde humana. A poluição do ar é resultado do lançamento de enormes quantidades de gases. Isso se dá basicamente por causa da grande industrialização, né, da formação de construção de mais e mais prédios e mais casas, e as pessoas esquecem de colocar árvores, de colocar plantas para justamente repor esse oxigênio, né, e limpar o nosso ar. Então, é resultado principalmente desse lançamento desses gases e de partículas na atmosfera, causando o desequilíbrio dos já existentes, né? Como esses apresentados abaixo, esses gases. Temos o monóxido de carbono, que é o CO, que é um produto da queima dos combustíveis. Temos o dióxido de enxofre, que é o SO2, que é produto da combustão do enxofre presente nos combustíveis também, que é bem tóxico. Temos o monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, que são resultantes de qualquer combustão que ocorra na presença de ar atmosférico. Aí temos o chumbo, que costuma ser adicionado à gasolina para aumentar a octanagem. E temos também o mais comum, né? Um dos mais comuns que a gente fala quando tratamos de poluição é o dióxido de carbono, o famoso CO2, o gás carbônico, né? Que é o produto de qualquer matéria orgânica, de qualquer fermentação de matéria orgânica. Embora encontrado naturalmente na atmosfera, ele vem sendo muito lançado em excesso na nossa atmosfera e isso causa diversos desequilíbrios na natureza, certo? E a chuva ácida, o efeito estufa, a inversão térmica, a ilha de calor, a destruição da camada de ozônio são algumas das consequências da poluição do nosso ar atmosférico. Então, esse aí, entre muitos outros, são problemas causados por essa poluição. O primeiro aqui que eu trouxe para mostrar para vocês é a chuva ácida, que é causada principalmente pela emissão de óxidos que vem justamente da queima dos combustíveis fósseis das fábricas. E na precipitação da chuva, os óxidos reagem com a água, tornando a chuva cada vez mais ácida. Então, aqui ocorre a liberação dos gases. Nesse ponto aqui na nossa imagem, ocorre a liberação dos gases na atmosfera. E aqui temos o dióxido de enxofre, o gás carbônico e o dióxido de nitrogênio. E aqui ele vai reagir, né, com a água e vai cair a chuva ácida nas nossas cidades, trazendo inúmeras consequências, principalmente podemos citar aqui para agricultores, essas pessoas que trabalham assim, que precisam da chuva para ajudar no seu sustento. Então eles têm uma grande, eles são muito prejudicados. Então, aqui, o próximo tópico é em relação ao efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural
que ele é ocasionado pela concentração de gases na nossa atmosfera, os quais formam uma camada que permitem a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo ele é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, o que garante que haja vida no nosso planeta, certo? Então, sem o efeito estufa, hoje pode ser que o nosso planeta fosse muito frio e que não existisse nenhuma vida aqui na Terra. Então, como é que ocorre? Quando os raios solares atingem a superfície da nossa Terra, devido a essa camada de gases dos efeitos dos gases de estufa que nós podemos chamar, em torno de 50% desses raios eles ficam retidos na atmosfera, enquanto os outros podem ser absorvidos aquecendo ou então são refletidos. O que vem acontecendo bastante é que nas últimas décadas a liberação desses gases tem aumentado severamente, justamente por causa da grande atividade humana, desse processo de industrialização. Então, esses gases estão sendo cada vez mais liberados na nossa atmosfera. E com esse acúmulo, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, resultando o aumento da temperatura. E essa situação vai dar origem ao aquecimento global. Os gases responsáveis pelo efeito estufa, ou os gases que chamamos, de gases estufa, são o vapor de água, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os clorofluorcarbonos, que são compostos que eram muito encontrados em aerosóis e com o tempo eles foram banidos, certo? A Anvisa proibiu a presença desses compostos nesses aerosóis. Uma curiosidade muito legal é que vocês podem pegar algum aerosol que vocês têm em casa, desodorante ou aqueles aromatizadores de ambiente muito utilizado em banheiro. Vocês podem pegar essas embalagens e se certificar que lá na embalagem deles vai ter o selo livre de gases CFC. Outros gases são o óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e o metano. E aqui nessa imagem a gente pode observar, a entrada, a incidência dessa radiação solar. Por causa dos gases estufa, acontece a retenção dessa radiação, do calor, e enquanto outros raios eles vão ser dissipados de volta para o espaço. O aquecimento global corresponde ao aumento da temperatura média da nossa Terra e é principalmente causado por esse acúmulo de gases poluentes na nossa atmosfera. Uma curiosidade é que o século XX foi considerado o período mais quente desde a última glaciação e houve um aumento médio de 0,7 graus Celsius nos últimos 100 anos. Então, pode parecer pouco, mas se a gente parar para pensar, 0,7 graus Celsius para lugares em que a temperatura é extrema pode ser uma grande diferença. Qual a diferença do aquecimento global e do efeito estufa? O efeito estufa, apesar de estar diretamente relacionado com o aquecimento global, o efeito estufa ele é um processo que garante que a Terra tenha uma temperatura adequada para a vida, para que nós estejamos aqui vivendo. Sem ele, o planeta seria muito frio a ponto de que não existisse vida. O problema está justamente nesse aumento exacerbado de gases estufa, o que vai causar um acúmulo na atmosfera e, com isso, a uma maior retenção de calor no nosso planeta. As consequências do aquecimento global podem ser inúmeras. As que eu vou citar aqui são, por exemplo, a mudança na composição da fauna e da flora em todo o planeta. Então, a fauna e a flora, ela cada vez mais tem que se adaptar a essas mudanças climáticas, a essas temperaturas exageradas, Então, cada vez mais eles vão ter que começar a se adaptar. Esse aumento da temperatura também pode causar o derretimento de grandes massas de gelo nas regiões polares, ocasionando um aumento do nível do mar. E isso pode levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas. Então,
Quem nunca, né, ouviu falar sobre o derretimento das calotas polares? As consequências disso são grandes, desde a prejudicar a fauna e a flora desse clima, né? Como a gente pode ver na imagem, o urso polar sem ter para onde ir, só tendo água. E isso pode afetar também a alimentação desses animais, então ocasiona diversos problemas. Outra consequência citada é justamente a submersão de cidades litorâneas. Cada vez mais que essas calotas polares vão derretendo, o nível do mar vai aumentando, e isso afeta diretamente as cidades litorâneas. Outro tópico apresentado é a extinção de espécies, né? Quanto mais essa água vai subindo, mais as espécies vão sendo afetadas. Esse aumento de temperatura, espécies que precisam de uma temperatura mais baixa, acabam que não se adapta a essa temperatura alta e vão entrando em extinção. Outras consequências é o aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões. A desertificação das áreas naturais. Então, como a gente observa nessas fotos aqui, nessa foto aqui abaixo, né, a seca. As secas poderão ser mais frequentes devido a esse aumento de temperatura. E as mudanças climáticas podem afetar também a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. O maior exemplo que nós podemos citar é justamente a região Nordeste, que sofre bastante com esses períodos de seca. Então, a produção de alimentos, de animais, de tudo, ela é afetada devido a esse aumento de temperatura. Muito obrigada, pessoal, por assistirem a aula até aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre poluição ambiental. Muito obrigada e até a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los.